Bem-vindos ao Viver Sustentável. O Brasil produz por dia uma média de 240 mil toneladas de lixo, porém menos de 3% vai para a reciclagem. Além disso, existe o problema do descarte incorreto de certos resíduos, que podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, além de colocar em risco a saúde pública. O tema do Viver Sustentável de hoje é gestão correta de resíduos e construções verdes. Descubra como funciona a reciclagem do vidro. Veja como é feita a reciclagem de produtos eletrônicos. Veja como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Conheça algumas experiências de construções sustentáveis. Saiba como estão os preços das matérias-primas recicláveis. Quem nos fala sobre esses assuntos é o professor e deputado Mendes Tami. Olá, professor Tami! A decomposição dos resíduos sólidos depende das condições, das circunstâncias do local onde este produto foi depositado. No caso do vidro, por exemplo, este período de decomposição pode levar 4.000 anos. O vidro é um material nobre que pode ser reciclado infinitas vezes sem perder as suas características físico-químicas. Nosso programa foi até uma recicladora de vidros para ver como este processo funciona. Eles estão por todas as partes, nos carros, em casa, no trabalho. O vidro é um material composto por sílica, encontrado no leito de rios e pedreiras. É um desperdício pensar que milhões de toneladas de vidro vão parar em aterros e lixões, sabendo que esse material pode ser reciclado infinitamente. O vidro é um material que pode ser reciclado N vezes, infinitas vezes, porque ele não perde propriedades. Então, a gente pode reaproveitar o vidro quantas vezes quiser e, além disso, 1 quilo de vidro se fabrica outro quilo de vidro. Então, não se perde nada na reciclagem do vidro. Então, vamos ver como funciona a reciclagem de vidros. Primeiro, o material previamente separado na coleta seletiva municipal ou de particulares chega em caminhões da própria empresa e é descarregado. Depois, ele passa pela esteira de classificação e separação. Esta fase é bastante importante, porque muitas vezes o vidro chega misturado com outros tipos de resíduos. Se o material estiver úmido, ele passa por um forno secador. Em seguida, o vidro vai para a moagem e é descontaminado. O peneiramento, que sucede esta fase, serve para separar o vidro pelo tamanho do grânulo, pois a granulometria é diferente para cada tipo de utilização do vidro reciclado. O vidro reciclado hoje é utilizado para diversos produtos. Ele pode ser utilizado para a fabricação de um novo vidro, ele pode ser utilizado na indústria de jateamento e limpezas de peças metálicas, na indústria de tintas, para tintas de reflexão e também muito utilizado na indústria cerâmica. Mas Juliana ressalta que ainda faltam incentivos para a reciclagem de vidro. Faltam incentivos legais, a gente não tem regulamentação no Brasil, então não existe uma fiscalização, ainda muitos estados se pode jogar vidros em aterros sanitários, então por isso a gente deixa de receber uma grande quantidade de vidro. E a população também pode ajudar. O cidadão que pode separar seu vidro dentro de casa, pode procurar uma cooperativa próxima do seu bairro para destinar esse vidro, pode buscar informação na troca de um vidro de automotivo, de um vidro de carro quando for trocar, para onde está indo esse vidro e buscar uma empresa que se preocupe com a destinação ecologicamente correta dos materiais. Desta forma, estaremos contribuindo com a preservação dos recursos naturais, com o prolongamento da vida útil de aterros sanitários, enfim, com a natureza e a sociedade. No Brasil, estamos chegando à marca de 1 celular por habitante, ou seja, 200 milhões de celulares. Esses números também crescem em toda a cadeia de eletroeletrônicos. Aparelhos que, tanto num caso como no outro, estão se tornando rapidamente obsoletos tecnologicamente. Se, por um lado, este crescimento é positivo, pois mostra um aumento do poder aquisitivo da população, por outro lado, aumenta a preocupação com o descarte irregular destes produtos.
Quantos celulares você já teve? O que você fez com a última TV que quebrou? E aquele computador comprado 15 anos atrás? Vivemos cercados de aparelhos eletrônicos. A era digital se renova a cada 6 meses em média. Por isso, um aparelho de MP3 comprado no início do ano já se tornou obsoleto na opinião de algumas pessoas. Mas o que devemos fazer com todos esses eletrônicos? Jogar no lixo não é a opção correta. Primeiro que isso não é lixo. Muitos desses aparelhos são compostos por matérias-primas valiosas como ouro, cobre, prata, entre outros. E isso tudo pode ser reaproveitado. A gente consegue extrair entre eles ouro, prata, cobre, índio, molibdênio. Os benefícios são que a gente evita a extração de recursos naturais. Então a gente utiliza aquilo que já se encontra como um problema hoje nas grandes cidades, que é a sucata eletroeletrônica. Outro motivo para não jogar seus aparelhos eletrônicos no lixo comum é que eles podem ser compostos por substâncias tóxicas, como, por exemplo, os monitores de computador ou placas que possuem chumbo, mercúrio e outras substâncias. Elas podem contaminar o solo, os lençóis freáticos e ainda afetar a vida das pessoas. Mas se o seu eletrônico ainda estiver funcionando, reutilizar é a melhor opção. Por exemplo, o celular. Você pode dá-lo a um amigo, vendê-lo ou entregá-lo na loja onde você vai comprar o novo. Alguns estabelecimentos doam aparelhos usados para instituições carentes. O maior problema é que o Brasil ainda está começando a sua jornada na reciclagem de eletrônicos. Nós não possuímos nenhuma recicladora nesta área, pois faltam incentivos tanto fiscais quanto no processo de logística reversa, no qual as empresas deveriam ser responsáveis por dar a destinação correta aos produtos adquiridos pelos consumidores. Algumas já o fazem, mas é a minoria. As indústrias não são muito motivadas a estar montando estruturas aqui no Brasil, justamente pela falta de incentivo fiscal, tanto para a colocação da empresa como a importação de equipamentos. Por isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Meu nome é Rodrigo, estudo meteorologia e gostaria de saber, vários especialistas estão dizendo que já temos tecnologia suficiente para solucionar o problema climático. A gente pode concordar com isso? Acredito que sim, mas muitas das tecnologias de que já dispomos ainda são antieconômicas. É preciso haver um incentivo fiscal, um incentivo tributário, para que possamos começar a aplicar estas tecnologias limpas. A partir de então, instala-se uma curva de aprendizagem e essas tecnologias vão ficando cada vez mais econômicas e aceitas naturalmente por todo o setor privado. No próximo bloco, você confere como é feito o descarte de resíduos hospitalares. Nossa equipe foi até Campinas, interior de São Paulo, para ver como é feita a gestão do lixo hospitalar. Olho vivo, consumidor! A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade.
Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4 bilhões e meio de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. O Viver Sustentável está de volta, com o tema Gestão de Resíduos. Vamos ver agora uma matéria que fala sobre a reciclagem de lâmpadas fluorescentes. A utilização de lâmpadas fluorescentes é uma ótima alternativa para a economia de energia. Apesar de serem mais caras que as incandescentes, duram mais. Porém, esse produto possui uma substância tóxica, perigosa à saúde humana e que contamina o ambiente. É o mercúrio. Por isso, o descarte das lâmpadas fluorescentes não deveria ser feito em lixões ou aterros sanitários, mas é o que muita gente ainda faz. Se quebrada a lâmpada, o mercúrio nela contido em estado de vapor é liberado no meio ambiente e, em função da temperatura, ele é resfriado e volta ao estado metálico, que é mais pesado do que o ar, e penetra solo, subsolo, lençol freático e vai parar em alguma das nossas águas, poluindo todo o seu entorno. Felizmente, já existe uma alternativa de descarte e reciclagem para lâmpadas fluorescentes. Um aparelho chamado Papalâmpadas consegue triturar todo o material em poucos segundos, além de separar o vidro, o alumínio e o mercúrio. Quando a lâmpada, através desse tubo, entra na máquina, ela é quebrada, o mercúrio é liberado dentro do tambor, esse tambor é selado, através de um aspirador, esse vapor é retirado de dentro do tambor, levado para dentro do aspirador, que já contém 2 filtros primários. Esses filtros servem para bloquear o pó de fósforo, que é esse pó branco que tem na lâmpada, e as micropartículas de vidro que se formam quando ela quebra. O mercúrio em estado de vapor é levado através do aspirador por essa mangueira para aquela unidade que é um filtro à base de carvão ativado. Esse carvão absorve esse mercúrio e por baixo é uma tela microfurada por onde sai o ar já descontaminado. O vidro e o alumínio triturados pelo Papalâmpadas são encaminhados a empresas de reciclagem especializadas nesses materiais. Assim, economiza-se matéria-prima e energia. Mas para onde vai o mercúrio? E o mercúrio, voltando ao seu estado metálico, pode ser utilizado na própria lâmpada ou em qualquer outro material, por exemplo, no termômetro. É muito normal você conhecer o mercúrio contido no termômetro. É o mesmo mercúrio que está na lâmpada. Somente uma correta política ambiental apoiada em projetos sérios pode poupar a população desta ameaça. Alguns países da Europa, os Estados Unidos e o Japão já adotaram precauções neste sentido junto a seus governos. No Brasil, leis ainda estão em andamento, porém muitas empresas, organizações e órgãos públicos já vêm escolhendo o descarte ecologicamente correto, como procedimento industrial comum em sua política de meio ambiente. Com isso, cerca de 10 milhões de lâmpadas fluorescentes são descontaminadas anualmente e têm seu resíduo levado para reciclagem. Segundo a Abilux, que é a Associação dos Fabricantes de Iluminação, são comercializadas anualmente no país mais de 220 milhões de lâmpadas. E a descontaminação é feita em apenas 5 ou 6% desse total. O resto vai in natura para os lixões, não só contaminando o ambiente, mas também entulhando esses lixões. Então, se o usuário doméstico, quando tiver a sua lâmpada queimada, for comprar uma nova, ele deve levar essa lâmpada ao revendedor e deixar com o revendedor. Cada um tem que dar o seu passo para que a coisa aconteça. Legar às gerações futuras um mundo mais saudável e menos poluído é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea. Procure na sua cidade um ponto de coleta especial para lâmpadas fluorescentes. Assim poderemos contar com um planeta mais limpo. O lixo hospitalar requer cuidados especiais na hora de descartá-los nos aterros sanitários.
O Viver Sustentável foi até Campinas, interior de São Paulo, para ver como funciona esse processo. Os resíduos sólidos são classificados em 5 grupos. O tipo A é de risco biológico, ou seja, sangue e hemoderivados. O tipo B é de risco químico, como drogas e resíduos farmacêuticos. O C é de risco radioativo. O tipo D é o lixo comum e o E são materiais infectantes como agulhas, bisturis, entre outros. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, obriga a destruição dos materiais enquadrados nos grupos A e B através de incineração ou esterilização, de forma a anular suas características físicas, químicas e biológicas. Resíduo de saúde é todo resíduo decorrente do serviço prestado às pessoas e animais, né? Ou seja, eles são gerados em hospitais, em ambulatórios, farmácias. E o nosso trabalho aqui da usina é fazer a desinfecção dos resíduos do grupo A e E. Esse tipo de lixo requer um gerenciamento desde o sistema de coleta, o tratamento e a destinação. Os resíduos chegam na usina e são processados em até 24 horas. O tratamento do resíduo de saúde é importante porque é um resíduo perigoso que, se disposto diretamente no solo, pode vir a contaminar rios e até mesmo provocar proliferação de doenças nas pessoas. Então vamos ver como funciona a destinação correta do lixo hospitalar. O lixo hospitalar chega em caçambas especiais e uma das técnicas é lançar automaticamente num triturador. Todo material hospitalar precisa ser descaracterizado. O resíduo vai para um cilindro onde ele passa pelo vapor de água a 150 graus Celsius e pelo micro-ondas a 95 graus Celsius. Isso faz com que todo o material seja descontaminado, passando de grupo de risco biológico para lixo comum. Então, antes do tratamento, ele é um resíduo perigoso e logo após o tratamento, ele é um resíduo considerado inerte, que a gente chama de classe 2, que é um resíduo que pode ser disposto no solo. Então, o tratamento promove um benefício para o meio ambiente e para as pessoas. Por conta do processo de trituração, o volume do lixo hospitalar reduz em até 80%. E isso reverte em ganho na disposição do aterro. Nenhum dos materiais dessa classe pode ser reciclado. Geralmente, os resíduos de saúde, eles representam um percentual pequeno na geração de resíduos sólidos como um todo de um município, né? Mas nem por isso eles devem ser deixados de lado. Então, mesmo municípios pequenos, não o caso de Campinas, que é uma grande metrópole, mas mesmo municípios pequenos devem dar importância ao tratamento de resíduos de serviços de saúde, porque, embora em pequena quantidade, mas eles têm um efeito para o meio ambiente muito grave. Eu me chamo Aline, sou estudante de TI. Eu gostaria de saber se os resíduos radioativos hospitalares recebem o mesmo tratamento de resíduos coletados em clínicas e hospitais. Normalmente não, porque tem um nível de periculosidade diferente. Emitem radiações que são perigosas para a saúde e até para a vida humana. Enquanto que a grande maioria dos resíduos hospitalares mais comuns, como seringas, bisturis, agulhas, bolsas de sangue, restos de curativos e de remédios, sobras de comida que são oferecidas a pessoas com doenças infecciosas, tudo isso pode passar por um processo de descontaminação e em seguida ser destinado a um aterro sanitário convencional ou ser incinerado. Diferentemente destes resíduos mais comuns, os resíduos radioativos não são passíveis de descontaminação. Não há uma forma de reduzir ou zerar a radiação que eles emitem. Por isso, precisam ser condicionados de uma forma especial e destinados a um depósito final especial de resíduos radioativos, normalmente junto com resíduos nucleares.
O Viver Sustentável pergunta: quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia? Letra A, 100 mil. B, 150 mil. C, 240 mil. Ou letra D, 440 mil? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas toneladas de lixo, em média, o Brasil produz por dia. A resposta correta é letra C, 240 mil toneladas. Nosso programa está de volta e quem nos fala sobre as novas construções sustentáveis é o professor Mendes Tami. Os diversos períodos da história mundial estão marcados, até imortalizados, pela sua arquitetura. Na antiguidade, a baixa densidade populacional e a abundância de recursos naturais fazia com que o uso ostensivo dos recursos se desse sem nenhuma preocupação com escassez ou com qualquer outra limitação. No entanto, hoje, estes padrões de consumo estão completamente superados. Precisamos, para poder deixar um planeta habitável e saudável para os nossos descendentes, promover uma radical mudança, uma radical transformação dos padrões de consumo e de produção, inclusive no setor da construção civil. Você sabia que numa casa podemos economizar até 35% do consumo de gás, 45% do consumo de energia elétrica e 50% de água? É o que vamos mostrar a seguir com alguns produtos, alguns materiais que já existem no mercado. Construir uma casa com baixos impactos ambientais. Isso já é possível. Profissionais capacitados, tecnologia e materiais de construção podem ser encontrados em empresas especializadas no assunto. Segundo a arquiteta Alicia Rubin, a sustentabilidade já começa no projeto. No projeto a gente já tenta inserir algumas coisas sustentáveis, né? Então, às vezes a gente consegue fazer que o telhado recolha a água da chuva, a iluminação, a ventilação, se possíveis mais naturais, né? Aproveitando a insolação do lugar. São vários fatores a se pensar ao construir uma casa com baixos impactos ambientais, desde o transporte dos materiais, que devem ser comprados numa loja perto da obra, até os produtos certificados. Hoje já são encontrados tijolos de solo cimento, pisos ecológicos, telhas recicladas, madeira de reflorestamento, estações de tratamento de esgoto, placas fotovoltaicas, lâmpadas LED, entre outros materiais. Até as tintas podem ser ecológicas. Aquelas comuns que encontramos em qualquer loja de construção possuem solventes e emitem COV, nocivo à camada de ozônio. Elas são produzidas a partir de petróleo, uma matéria-prima não renovável. Portanto,
As tintas ecológicas também são muito importantes na sua construção. Ela é a base d'água, é uma tinta mineral, ecológica, ela tem várias vantagens, porque ela deixa a parede respirar, ela é mais acústica, luminosidade, que ela não reflete, calor também, ela dá uma sensação térmica melhor. E com isso, ela não descasca, porque ela não tem uma película, ela não forma película, por não conter petróleo. Na hora de decorar, você também consegue utilizar móveis de madeira ecológica, revestimentos em bambu, acessórios e utilitários que possuem baixo impacto ambiental. A arquiteta Ivone Rocha ressalta a importância das construções verdes. Porque é impossível não causar impacto quando está construindo, mas hoje em dia ele é muito grande, então a gente tem que pensar em minimizar isso de alguma forma. Meu nome é Gessel, sou auxiliar de escritório e gostaria de saber se o estímulo à valorização da sustentabilidade na construção civil iria criar novos empregos. Irá não, já está criando, e empregos verdes. E em alguns setores, até faltando mão de obra especializada, como é o caso de técnicos encanadores especialistas em instalação de painéis de aquecimento solar. Muitos outros empregos verdes relacionados a construções sustentáveis podem surgir desde que haja um estímulo do governo sinalizando com clareza de que vai apoiar mesmo, de fato, estas inovações. Essas inovações que exigem um treinamento, uma relocação de mão de obra, um retreinamento. E as pessoas só vão se dispor a treinar para fazer algo novo se tiverem certeza de que este mercado de trabalho novo não é um modismo, é algo que veio para ficar. Meu nome é Priscila, eu estudo análise de sistemas e eu queria saber qual a viabilidade econômica de um empreendimento sustentável. Plenamente sustentável. O custo extra de se construir um prédio verde, um prédio dentro dos padrões de sustentabilidade, não excede 10% em relação a uma construção convencional. Na maioria dos casos, não passa de 5%. Esse valor é mais do que compensado. Em primeiro lugar, pela imagem, pelo marketing ambiental que se consegue com essa construção verde. Em segundo lugar, com a economia de energia e de água que estes prédios sustentáveis oferecem aos seus ocupantes. Conheça agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Confira agora o preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Brasília. Papelão, R$ 180. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 2.100. PET, R$ 800. Você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Para assistir aos nossos arquivos de matérias, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. Uma boa semana sustentável!